Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Tá? Esse vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo muito importante que entra nessa sequência de transformações pelas quais a Europa estava passando aí no século XIX. Essas transformações que eu vou falar agora, elas remetem aí à Itália. A Itália propriamente aí na segunda metade do século XIX e ao processo de unificação da Itália, que é algo bastante importante. Tá? Então eu vou fazer esse vídeo sobre o processo de unificação da Itália e vou fazer depois um outro vídeo falando sobre a unificação alemã. Então vamos lá pessoal, a Itália. A unificação, como eu vou falar agora da Itália e da Alemanha, elas vão ser extremamente importantes para a gente entender o cenário aí do final do século XIX e início do século XX. Para a gente entender, por exemplo, o neocolonialismo, é importante a gente saber entender a unificação. Para a gente entender, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender um pouco desse processo aí que entrou para a história como a unificação, tá? Ou as unificações de Itália e Alemanha. Então vamos ver em primeiro lugar o processo de unificação da Itália. Pessoal, todo mundo sabe que a Itália, aquela região da Península Itálica, ela antes do processo de unificação, ela não era propriamente a Itália. Ela era composta ali de estados. Muitos desses estados eram controlados pelos Habsburgo, outros estados eram controlados pelos Bourbon. Então, não existia unidade na Itália nesse momento. Então, viu-se necessário formar uma Itália unida. Tá? E por conta de quê? Por conta do movimento nacionalista, que faz parte daquele contexto da Península Itálica. Não só daquele contexto, mas de toda a Europa, como a gente está vendo aí nos vídeos. Tá? Então, os nacionalismos são extremamente importantes. Né? Esse sentimento nacionalista que permeou o século XIX é importantíssimo para a gente entender o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Pessoal, quando a gente fala em unificação da Itália, propriamente dita, a gente tem que lembrar de três pessoas, de três nomes que foram extremamente importantes nesse processo de unificação. Tá? Giuseppe Mazzini, Conde Camillo Benso Cavour e Giuseppe Garibaldi. Cada um dos três aí com propostas diferenciadas, com propostas sui generis com relação ao processo de unificação. Só que os três comungavam, né, tinham em comum o quê? A ideia de uma Itália unida. Certo? Então a importância dos três, de certa forma, aí, é basicamente a mesma. Tá? Então, desses três que eu falei aí. Vamos falar um pouquinho desse primeiro que eu falei, que é o Giuseppe Mazzini. Tá? Pessoal, o Giuseppe Mazzini, ele foi, né, um líder republicano. Tá? Então as ideias dele caminhavam no sentido de transformar a Itália numa república democrática. Ele partilhava, né, ele estimulava um movimento, ele fundou um movimento chamado de Jovem Itália, cujos objetivos dele era justamente esse: formar uma Itália unificada, tendo por base uma república democrática. Ele estimula, né, um movimento que estava em voga lá naquele contexto, que é um movimento chamado de Ressurgimento, que é um movimento pela unificação da Itália. E a lógica do Giuseppe Mazzini, portanto, é a unificação, a Itália tendo por base a Itália unificada tendo por base aí uma liderança popular, certo? Então o amor pela pátria vai fazer com que as pessoas se coloquem em prol da pátria, vai fazer com que as pessoas lutem em prol da pátria e vão ajudar na formação dessa pátria unida aí, certo? Então a base do Giuseppe Mazzini é esse movimento popular. Tá? Então é a primeira pessoa que é importante a gente falar que contribuiu. Uma outra pessoa, esse totalmente diferente, o
a proposta, né, os meios para se chegar à Itália unificada eram totalmente diferentes do primeiro, que é o Giuseppe Mazzini. A gente vai falar então do conde Camilo Benso de Cavour. Camilo Benso de Cavour, que era uma espécie de nobre da região ali do norte da Itália, chamada de Piemonte Sardenha. Tá? Então esse conde Benito Benso Cavour, ele era contrário a uma república democrática. Ele era contrário àquela ideia do Giuseppe Mazzini de que seria possível formar uma Itália através do apoio das massas. Ele não acreditava nessa república democrática. Ele achava que as massas tinham outros objetivos que não propriamente a ideologia formadora de uma Itália unificada. Ele acreditava que as massas estavam preocupadas com outras coisas, propriamente, do que imbuídas de uma ideologia para formar uma Itália unificada. Então, ao invés de estimular uma república de massas, ele parte então de uma ideia que vem de baixo para cima. Uma ideia, uma aliança entre os estados, propriamente, aí, e a anexação de alguns estados para formar a Itália. Então, essa unificação ela parte do norte, da região do Piemonte Sardenha. É uma parte ali da Itália, da Península Itálica, que tem então respaldo ali de estados, né, de nobres da região. E o Cavour, o conde Camilo Benso de Cavour, então ele vai buscar essa unificação tendo por base as elites italianas, a nobreza italiana. E para isso ele vai propor naquela região um projeto. E esse projeto é um projeto aí que vai estimular uma série de reformas progressistas na região, pensando já no processo de unificação. Reformas que caberiam aí o incremento de ferrovias, de navios a vapor, o estímulo à agricultura, desenvolvimento dos negócios, ou seja, ele queria modernizar aquela região do norte da Itália, a partir desse processo de modernização, levar a unificação, expandir a unificação para todo o restante aí da península. O Cavour ele é muito sagaz nos seus objetivos e para conseguir parte desses objetivos ele vai se aliar com o Napoleão III, que é o grande imperador da França naquele contexto. Então Napoleão III, que tem alguns objetivos de expansão, de domínio territorial ali no norte, ali no sul da França, acreditando então que o Cavour pudesse ceder alguns territórios, e ele se alia então, portanto, ao Cavour, Napoleão III da França, na guerra contra a Áustria. Lembrando aí que a Áustria, né, os Habsburgo, era a grande dinastia que controlava bastante ali aquela parte norte ali da região da Península Itálica. Então, o Cavour se alia ao Napoleão III francês contra a Áustria. E nesse sentido, com esse apoio do Napoleão III, ele conquista a região da Lombardia e a região de Milão. Detalhe, prestem atenção, ele não conquista Roma. Roma vai ser conquistada depois, quando a França está em guerra contra a Prússia, está na Guerra Franco-Prussiana. Então é só depois, lá em 1870, que a região de Roma vai ser incorporada, vai virar a capital da Itália unificada. E nesse sentido, nessa conquista então da Lombardia e de Milão, os nacionalistas de outras partes que haviam conquistado o poder na luta contra os austríacos, como por exemplo a região de Parma, Módena, Toscana, Romanha, né? Eram regiões aí que haviam sido ocupadas pelos revolucionários e nesse processo elas vão se juntar ao Piemonte, num processo então de unificação. Então os estados, as elites dos estados se juntam ao Piemonte, aí, a região do Piemonte Sardenha, certo? Então
esse é o Conde Camilo Benço de Cavour. Tá? Então, membro da elite, vamos falar assim, da região ali do Piemonte, certo? Da nobreza do Piemonte ali. Bom, e por último, resta falar de um dos maiores, um dos grandes também líderes do processo de unificação, que é propriamente aí o Giuseppe Garibaldi. Tá? O Giuseppe Garibaldi ele vai começar o processo de unificação quase paralelo, quase simultaneamente à região do Piemonte Sardenha. Então, tanto o norte quanto o sul estão participando desse processo de unificação. E o Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, ele vai tomar aquela região da ilha da Sicília, que era uma região dominada ali pelos Bourbon, vai expulsar os Bourbon daquela região, vai adentrar o continente, tomando a região de Nápoles, tá? Sem muita luta nesse processo, e vai continuar a fazer o quê? Vai continuar avançando até chegar à região ali onde já existiam tropas, né, ali do Piemonte, tá? Ele vai adentrar, então vai subir aquela região ali, até adentrar, até chegar então próximo ali onde estavam alocados os exércitos da região do Piemonte Sardenha, já conquistando, tá? O que vai acontecer, pessoal? Nesse sentido, o Cavour, como eu estava falando, o Cavour ele é de um outro grupo, é um grupo de aristocratas. Discordava de algumas ideias do Garibaldi. O Garibaldi, como eu falei para vocês, era uma pessoa voltada ao republicanismo. Então ele se aproximava nas ideias, tá? Aquelas ideias que o Mazzini tinha, de certa forma. Então o Garibaldi, por exemplo, ele era um líder democrático, né? O grande líder, né, dos camisas vermelhas, tá? Ele era favorável, por exemplo, à libertação de todas as nacionalidades subjugadas. Ele era favorável à emancipação feminina, ao direito dos trabalhadores, à igualdade racial. Então, percebe? São temas que para a época eram temas considerados extremamente progressistas e temas, assuntos que divergiam um pouco do conservadorismo da região do Piemonte Sardenha. Então, nesse processo no qual o Garibaldi está subindo para anexar algumas regiões e para incorporar algumas regiões, expulsando os Bourbons, os austríacos, o que vai acontecer? O Piemonte ele vai se antecipar, vai invadir os estados papais, e essa região, dominada agora pelo Piemonte Sardenha, vai votar pela unificação e pela anexação, pela unificação com o Piemonte Sardenha. Da mesma forma que a região de Nápoles, da mesma forma que a região de Nápoles e a região ali da Sicília. Então eles se unificam, né? Então, sob o comando do Piemonte. Tá? Quem vai controlar? O Garibaldi, apesar de ter todos esses anseios, né, progressistas, como eu havia falado, o bem maior para ele, o anseio maior para ele, o objetivo maior para ele é a unificação. Então o que o Garibaldi vai fazer? Ele vai renunciar desses territórios que ele ocupou e o exército e os camisas vermelhas ocuparam, cedendo então ao rei Vítor Emanuel, tá? Que a partir de 1861 vai ser o grande rei dessa Itália unificada, certo? Então é isso que vai acontecer. Então a Itália ela se unifica, tá? Por volta aí de 1861, esse grosso da Itália. Em 1866 a Itália ela vai ocupar a Veneza, tá? Que estava anexada à Áustria, então ocupa a Veneza. Em 1870, como eu havia falado, por conta da Guerra Franco-Prussiana, a Itália anexa Roma, tá? Que estava sendo ocupada pelos franceses. Portanto, em 1870 a gente tem o quê? O processo de unificação da Itália. Certo? Detalhe, né? Interessante a gente observar que aquela região mais ao norte é uma região, como eu falei para vocês, uma região que num passado recente, né, no início aí nesse processo, né, em que o Cavour ele toma as rédeas, o que ele vai fazer naquela região do norte? Ele vai desenvolver bastante aquela região. Certo? Então é uma região que vai se desenvolver bastante, é uma região progressista, enquanto o sul é um sul que é agrário, um sul ainda rural,
certo? Então, se a gente for ver tirar uma foto da Itália hoje, a gente vai ver que ainda é mais ou menos assim. O norte um pouco mais desenvolvido, ou bem mais desenvolvido, a região de Milão, e o sul, a região de Nápoles ali, né, de Nápoles um pouquinho para baixo, é uma região ainda não tão desenvolvida. Sicília, né? Só lembrar do poderoso chefão, a região da Sicília, né, a ilhazinha lá da Sicília. Tudo bem, pessoal? Então espero que a unificação italiana então seja aí de valia para vocês, tá? O próximo vídeo vai ser então sobre a unificação alemã e a gente então vai falar um pouquinho sobre a unificação alemã, tá bom? Muito obrigado por assistirem o vídeo, pessoal. O canal aí tá bombando, tá? Tá demais, né? Várias curtidas aí, beleza? Curte aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, beleza? Tchau, pessoal, muito obrigado. Nos vemos aí, ou melhor, vocês me veem. Até mais. Valeu!